queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo doutrinário aqui no Centro Espírita Vinho Senhor, em Pouso Alegre. E aos que nos acompanham pelas mídias sociais, se quiserem e puderem, colocar uma vasilha com água para ser fluidificado no instante a esse. O ensino de hoje é doutrinário com o título O Passe Espírita. Mas inicialmente façamos uma prece a Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, aos nossos mentores, aos nossos benfeitores, para que o estudo dessa noite seja produtivo, para que possamos aprender, para que possamos ensinar tudo aquilo que nós aprendemos, para que nessa caminhada evolutiva estejamos sempre preparados para ajudar sempre, que essa é a missão do Espírito, e nisso nós estamos todos empenhados. Estejamos com Deus, porque Ele está conosco e em nós. Que assim seja. Antes de nós começarmos, um aviso a respeito do nosso atendimento fraterno. Me foi perguntado ainda há pouco e eu respondo coletivamente. Nosso atendimento fraterno é feito às segundas-feiras e às quartas-feiras, das 14 horas às 15h30, das 2 horas da tarde até às 3h30. Mas vamos ao nosso estudo. O Passe Espírita. O que é o Passe Espírita? É uma transmissão de energias. O fluido vital, que é o fluido que circunda por todos nós, ele tem origem no fluido cósmico universal. É comum a todos os seres vivos, desde as plantas até os homens, até o homem. Este fluido também foi denominado fluido nervoso e é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma do passe. Quando Kardec disse fluido, não existia na época uma palavra melhor, mas hoje nós podemos entender que fluido é energia. Fluido energético é energia, é uma redundância, né? O fluido elétrico, uma energia elétrica, por nós está chegando a luz através do fluido elétrico que é captado nas usinas, transmitido aos transformadores, chega até os interruptores e chega até nós na forma de luz elétrica. É o fluido elétrico ou energia elétrica. A energia magnética nervosa é o fluido circulante de cada criatura, que assimila em graus diferentes na forma de passe. O passe, como é aplicado na casa espírita, não se reduz a simples transmissão de energias magnéticas vindas do fluido vital do doador encarnado. É muito mais. E implica nas transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, vindas do trabalhador encarnado, que somos todos nós aqui, e através do desencarnado também. Esse desencarnado é o espírito que colabora na transmissão do passe. André Luiz nos esclarece que o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada, reergue as vidas microscópicas que servem no tempo do corpo. O passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo
com o respeito e a confiança que o valorizam. Aquele que está recebendo o passe também precisa estar receptivo para isso. Porque aquele que doa, ele não doa sozinho. Tem um encarnado dando o fluido magnético, o fluido corporal, e o desencarnado dando o fluido espiritual. E Emmanuel, por sua vez, acrescenta: o passe é uma transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Quais são os tipos de energia que são aplicadas pelo passe? Lá em A Gênese de Allan Kardec, nós vamos encontrar que são 3 tipos de energias. A energia do magnetizador, que é o passista, é o magnetismo humano. Essa ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido do transmissor, do passista. Um segundo tipo é a energia dos espíritos, atuando diretamente, sem intermediário, sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Se é um espírito malévolo, ele vai transmitir energias malévolas. Se é um espírito benévolo, ele vai transmitir energias benévolas. E tem um terceiro tipo, que é os fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que é o passista. E esse passista é o condutor. É o magnetismo misto. É o humano e espiritual, que combina o fluido humano junto com o fluido espiritual. E esse fluido espiritual, ele imprime qualidades que faltam ao passista, ao magnetizador humano. Nessas circunstâncias, o concurso dos espíritos algumas vezes é espontâneo, mas normalmente é provocado pelo magnetizador, pelo passista. Não sentindo energias suficientes, ele convoca o anjo da guarda dele, o mentor dele, junto com o mentor daquele que está recebendo o passe, o anjo da guarda do passista, e juntos, ele, passista, e os mentores vão melhorar a qualidade do passe. Na casa espírita, este magnetismo misto é o que é aplicado. O passista está sempre contando com a colaboração de um desencarnado. Quais são os mecanismos do passe? A transmissão e recepção de energias magnéticas espirituais através do passe se faz de perispírito a perispírito, de quem doa e de quem recebe. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Tanto o doador, o passista, quanto aquele que está recebendo, se não tiverem fé, o passe não vai ser tão efetivo, vai às vezes ser inócuo, sem serventia nenhuma. Em linhas gerais, o processo de transmissão e recepção fluídica pelo passe pode assim ser resumido. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior quantidade pode doá-lo a quem
ou tenha de menos, e em certos casos, prolongar a vida preste a extinguir-se. Às vezes o passista é chamado a dar um passo numa pessoa agonizante, e esse passo pode aumentar, dar uma sobrevida a esse agonizante. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. O passe sendo dado de perispírito a perispírito, o perispírito vai comunicar com o corpo somático, com o nosso corpo físico. E nessa comunicação, se as energias foram boas, o corpo vai ressentir e ficar melhor. Se as energias não foram tão boas, o corpo também vai se ressentir e não sentir tão bem. As energias magnéticas espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de força ou centros vitais perispirituais, que pelo uso nós chamamos erroneamente de chakra. Chakra é uma palavra adaptada do sânscrito e significa roda. André Luiz chamou de centros de força ou centros vitais, que são em número de 7. Diz ele: o nosso corpo de matéria rarefeito está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Os centros de força, em número de 7. O principal é o centro de força coronário, localizado em cima da cabeça. Ele controla os demais centros de acordo com as explicações do orientador espiritual, que é André Luiz. A sede da mente é o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Esse centro coronário supervisiona os centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são o centro cerebral ou frontal, tem influência decisiva sobre os demais, governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos e administra o sistema nervoso, desde os neurônios até as células nervosas finais, até o tálamo. André Luiz informa ainda: o centro cerebral administra as percepções gerais, inclusive as sensoriais, a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos, aos poderes mediúnicos. O centro laríngeo preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Este centro de força controla os processos de fala e de respiração. Hoje o meu centro laríngeo está me dando mais.
Depois tem o centro cardíaco, que sustenta o serviço da emoção e do equilíbrio geral. Quando nós sentimos meio para baixo, normalmente nós dizemos: estou com dor no coração. É o centro cardíaco que está sendo afetado. Quando nós estamos muito efusivantes, dizemos: meu coração rejubila-se, o centro cardíaco está exuberante. Depois tem o centro esplênico. Além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades do sistema sanguíneo, dentro das variações de meio e volume, e também nas reações de humor. O centro esplênico é responsável por nossas energias, ele desgasta muito. Quando se tem depressão, é o centro esplênico que está roubando muita energia e direcionado para um centro espírita, dizendo que está meio depressivo, automaticamente o passista vai procurar jogar mais energia nesse centro esplênico. Depois tem o centro gástrico, se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização física. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e absorção de alimentos. Por fim, temos o centro genésico, considerado o santuário do sexo e de estímulos criativos com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. É no centro genético que muitas vezes está a criação. Não tenho filho, mas tenho uma porção de livros. Não tenho filhos, mas adoto uma porção de sobrinhos. Devido ao centro genético ser esse centro de produção. Como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está relacionado a mais um centro de força perispiritual. Nós temos 4 plexos nervosos. Nesse sentido, as energias do passe chegando ao perispírito receptor alcançam naturalmente o seu núcleo no veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, molécula doente, por uma molécula sã, uma molécula sadia. O poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada. A pessoa que transmite o passe, quanto a que recebe, deve se colocar em uma posição mental favorável à transmissão e recepção energética. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. Muitas vezes o passista está cheio de vontade de doar os fluidos salutares, fluidos bons, mas aquele que recebe é como se abrisse o guarda-chuva e não recebesse esses fluidos. Ele se põe em atitude defensiva. E às vezes é o contrário. Aquele que está doando não tem energia nenhuma para dar, e aquele que precisa receber está com os chakras abertos para receber, não recebe. E é por isso que às vezes sai pior do que antes. A intenção dos centros espíritas é fazer com que as pessoas que aqui vêm saiam melhores do que chegaram. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo
pensamentos, eles imprimem os frutos tal qual a direção, tal ou qual a direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, combinando-os segundo certas leis. Como é que Jesus transformou a água em vinho lá nas bodas de Caná? Foi através do pensamento, foi através da vontade. Uma forma de paz é a vontade, é o pensamento. E a prece tem alguma influência? Além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando-se um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídicas. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a vontade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Sempre que se dirige para o passe, o passista pede para que se fiquem em prece, fiquem em oração. E nas reuniões mediúnicas, existe passe? Sim, só em determinadas circunstâncias. Para aqueles que não sabem, as reuniões mediúnicas são reuniões em que os espíritos se aproximam dos médiuns e fazem contatos com eles. Através da psicofonia, que é a fala, da psicografia, que é a escrita, pela evidência, que é a visão dos espíritos, pela audiência, quando se ouve dos espíritos. Em determinadas circunstâncias, o passe é aplicado nas reuniões mediúnicas, mas deve-se evitar qualquer tipo de exagero. Em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito, aí sim é importante fornecer energias magnéticas espirituais que beneficiarão o médium e o desencarnado. Nas manifestações mediúnicas penosas, como as de alguns suicidas e obsessores, a aplicação do passe pode ser necessária. O serviço de desobsessão pede energia de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os gastos de força através dos instrumentos do auxílio magnético que se dispõe a servir. Nessas reuniões mediúnicas de desobsessão, normalmente o obsessor é um espírito vingativo e violento. As pessoas que estão na mesa mediúnica gastam muitas energias, e aí sim é preciso que se aplique o passe para repor essas energias. E essas energias são também mistas do passista encarnado e do benfeitor desencarnado. No passe coletivo, esse que nós estamos aplicando ultimamente, o passe coletivo é aplicado por um ou mais passistas a um grande número de pessoas. É o que acontece conosco agora. É comum o uso do passe coletivo, procurando-se levar o benefício a todos os frequentadores.
Na aplicação do passe coletivo, os passistas se posicionam e o encarregado pela direção dos trabalhos faz o convite para que os pacientes sintam-se receptivos e mantenham-se em oração. Enquanto isso, os passistas fazem mentalmente a limpeza do campo fluídico dos componentes do grupo. Depois inicia-se a fase de doação de fluidos. Outra opção é se fazer apenas a doação de fluidos, que pode ser feito durante a prece. Os resultados podem ser tão bons quanto os do passe individual. Deve-se recorrer ao passe coletivo sempre que necessário. E no momento isso é necessário, quando o número de passistas é pequeno em relação ao número de pacientes. Durante a pandemia agora, para se evitar contágio na sala de passes, que é um espaço pequeno e de pouca ventilação. Nós sabemos que na nossa sala de passes aqui não tem ventilação, são apenas 2 portas, sem ventilação artificial. Para que se evite esse contágio e contato também com as pessoas, está sendo feito esse passe coletivo, que é tão bom quanto aquele individual. E o passe à distância, também chamado de radiação ou irradiação, é aplicado quando o necessitado não tem condições de comparecer a uma casa espírita. Aí o passista canaliza para o necessitado fluidos salutares e benéficos. Nesse tipo de passe, os desencarnados levam até o paciente, pelo pensamento e vontade do passista e de todos os que estão presentes na reunião, as energias salutares. A oração é o fio condutor entre passista e paciente. Sempre precisa estar aplicando um passe individual, coletivo, ou à distância. O passista está em oração. Nas casas espíritas existe sempre um curso para aprimorar as pessoas a aplicarem um passe. Todo médium necessariamente deveria ser passista, porque ele está em contato direto com o desencarnado. Ele tendo esse contato mais direto com o desencarnado, para ele é até uma obrigação ele ser passista. E também é uma forma dele estar dando amor ao próximo, que é o que Jesus sempre disse. O primeiro mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Sendo passista, ele está sendo intermediário das forças do alto para aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs que estão necessitados de energia. O passista é o canal para que se chegue até a pessoa necessitada dessa energia salutar. Ele obrigatoriamente tem que conhecer alguns através dos cursos, dos treinamentos nas casas espíritas, como são os chakras, a localização desses chakras, os plexos nervosos, e saber um pouco da anatomia humana, que não é só chegar numa pessoa e jogar energia. A pessoa precisa estar um pouco sabendo de que tipo de energia ela vai doar, para quem doar, por que doar, e que naquele instante ele está sendo um canal entre as forças do alto e as forças da terra. O passista nesse instante é responsabilíssimo. E com essa responsabilidade ele tem que entender
Aquele que procura o irmão mais velho. Todos nós somos irmãos. Na nossa condição, que ainda estamos no planeta de provas e expiações, nós temos que fazer todo o bem que nos é possível fazer. E sempre nos é possível ajudar. E quando nós precisarmos de ajuda, pedir ajuda também. Para quem? Para os nossos benfeitores. Quem é meu benfeitor? Aquele que está posto em mim. Não precisa ser um desencarnado, meu anjo de guarda. Às vezes, o benfeitor meu é aquele que me ajuda a atravessar a rua quando eu estou indeciso. Às vezes, eu sou benfeitor de uma pessoa que está indecisa, olhando uma praga de rua, mas ela é analfabeta, não sabe ler. Eu sou, nesse instante, eu sou um benfeitor também. Às vezes, nós queremos coisas muito grandes e as coisas pequenas estão ao nosso lado e nós não temos. Essa é a mensagem de hoje. Agradeço a atenção de todos. Façamos uma prece. E aquelas pessoas que estão em casa, se quiserem e puderem colocar a vasilha com água para ser fluidificada no instante a esse. E através dessa prece, com a ajuda dos nossos benfeitores, vai ser aplicado o passe coletivo, tanto aqui no nosso salão, quanto para aquelas pessoas que estão nos acompanhando através das mídias sociais. Que esse passe coletivo e esse passe à distância, com a ajuda de Jesus, nosso irmão maior, dos nossos benfeitores, dos nossos mentores, dos nossos guardiões, possam retirar a molécula malsã, a molécula doente, e colocar a molécula sã, colocar a molécula saudável, sendo todos nós necessitados das bênçãos de Jesus. Pedimos a Ele que, através dos benfeitores, derrame sobre todos nós a sua luz e as suas bênçãos. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo a cruz dos céus, acima de ti mesmo. Creia e trabalha, esforça-te no bem e espera por isso. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir viver. Eleva o teu olhar e caminho, lute e serve, aprende e adiante. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te machuque o coração e te atormente o ideal, espicaçando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.